Olá, estamos aqui de volta para dar continuidade à nossa aventura com a gravitação universal. Para a gente conseguir avançar no nosso assunto, antes da gente sair fazendo conta, é muito importante a gente ter noção do tamanho dos números envolvidos nos processos, para que a gente consiga minimamente avaliar as nossas respostas numéricas quando a gente efetivamente começar a fazer conta. Para ajudar com isso, o que eu vou fazer? Vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Eu peguei um site bem legal, ele chama solar2scale.com, e nesse site você consegue ver o tamanho do sistema solar, o tamanho das coisas em escala, né? Mais ou menos assim. Imagina que você tem aqui o Sol. É um site bem legal, viu? Vale a pena tu visitar e ficar olhando lá para a cara dele. Ó, um pixel nessa tela representa 1000 quilômetros. Então, para você ter uma ideia, ó, esse aqui é o nosso Sol, né, visto nessa escala. Ele fez aí, foi uma escolha, né, colocar esse 1 pixel para 1000 quilômetros. Então, esse aqui é o nosso Sol. Vamos supor que a gente vai andando, sai do Sol e vai andando na direção de Mercúrio. Olha o tanto que a gente anda até chegar em Mercúrio. Bom, isso aí, ó, é a gente andando, saindo do Sol e indo para Mercúrio. Mercúrio é muito longe do Sol. É muito longe. Então, é o planeta mais próximo. Se Mercúrio é muito longe, imagina os outros. Os outros são mais longe ainda. Né? Eu não conseguiria chegar durante o período dessa aula lá em Mercúrio. Então, o que eu vou fazer? Vou descer rapidamente aqui, né? Para a gente conseguir chegar lá mais rapidamente. Então, estou passando de 10 em 10 mil pixels, ou seja, de 1 milhão em 1 milhão de quilômetros para cada passinho que eu estou dando aqui. Ó. E está aí Mercúrio. Ó. Mercúrio é esse trequinho aqui. Ó. Se o Sol é aquilo lá que você viu, isso é Mercúrio. E a distância de Mercúrio ao Sol é todo esse enorme vazio que você percebeu. Tem alguns vídeos no YouTube que mostram isso. Um deles é esse aqui. Ó. Ele é bem interessante. Ó. Ele mostra o Sol ali no comecinho. Então, como você pode ver, ele demora mais de 2 minutos aqui só para te apresentar o vídeo. Mas foi mais ou menos assim. Ó. Não vou fazer react não, tá? Vou só colocar aqui as informações para você poder ver mais ou menos o que ele fez. As grandes fotos que a gente tem por aí, elas trazem o sistema solar desse jeito assim, ó. Mercúrio, aqui é Vênus, aqui é Terra, Marte um pouquinho menor, Júpiter, Saturno. Isso aqui é até interessante para você poder comparar os planetas. No entanto, as distâncias entre eles nem se compara com isso, não tem como. Então, o que esses caras fizeram? Eles foram para um lugar deserto, vazio ali, e fizeram várias maquetes de cada um dos astros mais importantes do sistema solar. Então, tipo, o Sol foi colocado lá no centro, e aí eles estão saindo de carro para poder colocar, e eles estão fazendo a marca com o pneu do carro. Então, essa bolona aqui ó, que ele está colocando é o Sol. Esse aqui seria a bolona do Sol. Aí, seguindo aí a escala, mais ou menos, ele botou Mercúrio, deixa eu sair daqui, ó, ele botou Mercúrio nessa haste que está bem aqui. E Mercúrio é uma bolinhazinha que ele colocou ali. Vênus Então, tem o mesmo aí, tamanho essa da outra Terra. bolinha aqui, o tamanho da bolinha de ping-pong é Vênus. Ó. E ele está indo lá, ó. O Sol está lá Tenho no um mundo meio. em meu... Esses vídeos rapidão, velho. Peraí. Ó, o Sol está bem aqui. Aqui está Mercúrio. Mercúrio é um trequinho. Vênus é outro trequinho, menor ainda. E o que tem nesse meio aí? Nada. O mais absoluto nada. A maior definição de vazio. É isso que existe no sistema solar. Beleza? Vamos continuar vendo. Aí, ó, ele foi fazendo pacientemente Tenho um mundo em meu todas as bolso em algum órbitas. Esse é o nosso planetinha, do tamanho da bolinha de gude, que é a Terra. E ele foi se afastando. E a Terra e Olha este é Marte. o tamanho do espaço. Que trabalho maneiro que essa galera fez. Aí fez Temos uma alguns outra robôs bolinha trabalhando no nele. Marte. Aí, ó, olha, Marte já é mais longe, tá vendo? Quando o lapso de Então a tempo gente vê a estiver pronto, distância, às vezes não tem muita noção do tanto que é mais longe. Ó. Então tá aqui a distância do Sol até Mercúrio, do Sol até Vênus,
do Sol até a Terra, parece mais ou menos regular aqui, mas está aumentando essa distância. Do Sol até Marte. Vê que o tanto que você andou até a Terra é um tantão para você chegar até Marte. Né? É isso. São essas as distâncias aí que a gente tem. Né? Continuando avançando, eles foram fazendo para os outros planetas Quando o lapso também. de tempo estiver pronto, percorreremos Foi cada até órbita com uma escurecendo. luz. Ó, Espero que botou vocês aí, ó, consigam mais ou menos aí, ó, dizer o fez quão um grandes elas vídeo ó, realmente mostrando são. aí como é que seriam as órbitas, né? E para botar os outros planetas Em direção aos muito mais planetas longe, externos, porque as distâncias Júpiter. vão ficando ainda maiores. Porque depois de Marte, antes de chegar em Júpiter, né, que é o primeiro planeta gasoso, você tem o grande cinturão de asteroides. E olha aí, olha como Júpiter está longeão, está muito longe Júpiter, né? Saturno. E aí ele foi, colocou um outro Aquela pequena pontinho luz ali é o representando nosso Sol, Saturno, a pouco mais né? de 1 E quilômetro olha de só, o distância. Sol, uma coisinha lá. Ó. E ele foi andando com o farol do carro para poder mostrar aí o tamanho da órbita, né? Longe. Aí depois ele colocou O Urano, Sol está né? bem lá E agora. mal dá para ver onde está o Sol, né? Ele fez de propósito aí de noite para você conseguir ver longas distâncias, você ver mais ou menos onde está. Essa aí seria a órbita de Urano, beleza? E longe do Sol, o negocinho lá no meio. Né? E finalmente, né, ele fez aí Então é um isso, Netuno, esta é a borda do colocando sistema aí solar. o limite do nosso sistema solar. Beleza? Se quiser seguir o vídeo, ó, você procura por esse nome aqui, ó, Sistema Solar, a escala, né? Bom, é até dublado a versão dele aqui. E aí, se você quiser, também tem esse site que é bem legal, em que você consegue ver aí em tamanho mais ou menos real aí, né, as distâncias envolvidas, né? E aí você consegue ir andando realmente para procurar os planetas, né? Procurando os planetas. E aí você consegue ver o tamanho deles, mais ou menos, né? E consegue ter uma noção bem concreta aí, né, de onde está aí os planetas, beleza? Ó, Júpiter, como é grandão, né? Mercúrio é aquele negocinho pequenininho e Júpiter bem grandão, beleza? Essa daí é a escala do nosso sistema solar. Falando em números, né? Se a gente coloca isso aqui na forma de tabela, né, o tamanho dos objetos também é interessante para nós. Veja, o diâmetro de Mercúrio, 4.000 quilômetros, e a distância até o Sol, 57 milhões de quilômetros, por isso que tem aquele vazião lá. Né? O tamanho de Vênus é praticamente o tamanho da Terra, tá vendo? Vênus tem 12.100 quilômetros de diâmetro, a Terra tem 12.700. Vê que Marte é quase metade do tamanho do diâmetro da Terra, né? Menor, é um planeta menor. E está bem longe. Essa distância da Terra até o Sol tem um nome muito especial: 149 milhões e 600 mil quilômetros, aproximadamente 150 milhões de quilômetros. Essa distância é chamada de unidade astronômica. Então você muitas vezes encontra essa tabela também medida em unidades astronômicas. Ó. Então a distância da Terra ao Sol é uma unidade astronômica. Da Terra até Marte, 1,5. Do Sol, esse aqui é a distância até o Sol, né? Não é da Terra até Marte que é 1,5, não. Do Sol até Marte, 1,5. Do Sol até Júpiter, 5. Do Sol até Saturno, 9, né? Que é em torno de 10, mais ou menos. Do Sol até Urano, 20. E do Sol até Netuno, 30. Com as leis de Kepler, você consegue saber esses valores aqui com tranquilidade e chegar a valores que levam aí ao cálculo do período de translação desses planetas. A verdade é que a distância é calculada a partir do período, porque o período a gente consegue ver fazendo várias observações astronômicas ao longo dos séculos, né, décadas, séculos, a gente consegue ter os valores de período de translação com muita precisão, e a gente sabe o período de translação da Terra ao redor do Sol, 365 dias e 6 horas. Se você quiser pegar no mais preciso, você consegue achar os períodos dos outros planetas também com muita precisão. E a partir do período, a gente acha o raio da trajetória. Beleza? Tendo esses números aí como referência inicial, a gente consegue, então, resolver problemas de exemplo para você saber mais ou menos como é que os vestibulares vão cobrar esse tipo de assunto de vocês. O primeiro exemplo é esse aqui. Caiu no vestibular da Federal do Rio Grande do Sul. Um planeta descreve trajetória elíptica em torno de uma estrela
que ocupam um dos focos da elipse, conforme indica a figura abaixo. Os pontos A e C estão situados sobre o eixo maior da elipse, os pontos B e D sobre o eixo menor, beleza? Quando você tem uma elipse, essa distância aqui, ó, é o eixo maior da elipse, beleza? Então aqui seria o centro da elipse e esse tamanhão que eu marquei de vermelho é o eixo maior da elipse, beleza? A gente tem também, ó, nessa outra direção aqui, o eixo menor. Esse aqui seria o eixo menor da elipse, beleza? Existem alguns livros que vão trazer aí o conceito de raio médio, né? Raio médio da elipse, mas não é o caso aqui para a gente, beleza? Você vê claramente que essa distância aqui é diferente dessa distância aqui, beleza? Esse pontinho onde se encontra a estrela aqui é um dos focos da elipse, né? Então, isso aí é a primeira lei de Kepler. Né? Então, quando o planeta orbita uma estrela, a trajetória do planeta é elíptica e a estrela ocupa um dos focos dessa elipse. Aqui cabe criticar que não necessariamente é um planeta. Por exemplo, uma lua desse planeta. A Lua orbita o planeta em uma trajetória elíptica e o planeta ocupa um dos focos dessa elipse, beleza? Esse é um dos motivos que a gente teve aí para considerar recentemente, né, mais recentemente, Plutão como um astro que não é um planeta, beleza? Ele não é considerado planeta por quê? Porque ele tem uma lua chamada Caronte e o sistema formado por Plutão e Caronte é um sistema que não obedece a essas regras que a gente precisa para garantir que um objeto orbitando o outro seja um planeta. Veja, Plutão orbita o Sol, Caronte orbita o Sol. Plutão e Caronte giram juntos em torno de um ponto aqui no meio que é um vazio. É um ponto que está fora de Plutão e está fora de Caronte. Isso não acontece com as luas de Júpiter, por exemplo. Júpiter tem um monte de lua, Saturno tem lua, né? Praticamente todos os planetas têm lua. O Mercúrio não tem porque está muito perto do Sol, e aí o Sol deve ter, se um dia teve lua, o Sol capturou, né? Essa lua, que a gravidade do Sol é muito mais intensa. Né? Mas a Terra tem a sua lua, né? Nós temos. O sistema Terra-Lua, ele é tal que o centro de gravidade está no planeta Terra. Então, a Terra ela é dominante em termos gravitacionais em relação à nossa Lua. Por isso que a Terra e a Lua formam um sistema em que a Terra é o planeta e a Lua é um satélite. O sistema Plutão-Caronte não tem isso. A gente achou durante muito tempo que Caronte, até porque Caronte foi descoberto depois, que Caronte era uma lua de Júpiter, só que uma lua bem longeão, né? Mas a gente observando e medindo, a gente viu que tinha vários astros grandes, assim, relativamente grandes no sistema solar, que tinham essa particularidade, né, do centro de massa do sistema estar fora dele. É como se essa estrela que a gente está mostrando aí, né, o centro de massa entre ela e o planeta, tivesse necessariamente que estar dentro da estrela, para garantir que o planeta vai de fato orbitar essa estrela, que essa estrela é dominante em termos gravitacionais, beleza? Então, por mais que a trajetória do planeta seja bem excêntrica, né, a estrela ela está no foco da elipse e a trajetória do planeta vai ser ali uma elipse, beleza? Mesma coisa acontece com os cometas. Os cometas têm uma órbita super excêntrica ao redor do Sol, né? E os planetas que a gente tem do nosso sistema solar, eles têm uma trajetória elíptica que é praticamente uma circunferência, né? Com poucas diferenças aí entre o eixo maior e o eixo menor, mas é aproximadamente elíptica de fato, né? É elíptica de fato a trajetória, beleza? A distância do planeta até a estrela, ó, essa distância aqui, é o que determina a força gravitacional que atua, que a gente já falou, né, muito tempo atrás, que a força gravitacional era calculada, deixa eu pegar uma cor mais clarinha aqui, que a força gravitacional seria calculada pela fórmula G mzão mzinho sobre d ao quadrado. Isso aqui é a lei da gravitação de Newton. O que é G? Constante universal de gravitação. Mzão, a massa de um dos objetos. Mzinho, a massa do outro objeto. E d, a distância entre eles. Então, a distância, ó, nesse caso aqui, ó, é essa distância aqui, ó, a distância até a estrela. Beleza?
E isso é o que vai levar a gente à conclusão que o sistema está pedindo para a gente fazer aí, né? Que o exercício está pedindo. Então, ó, um planeta descreve trajetória elíptica em torno de uma estrela que ocupa um dos focos da elipse, conforme ilustra a figura abaixo e conforme obriga a primeira lei de Kepler. A primeira lei de Kepler obriga que isso aconteça, beleza? Dois corpos, um orbitando o outro, sempre vão ter essa propriedade, beleza? Os pontos A e C estão no eixo maior da elipse e os pontos B e D no eixo menor. Se T a B forem os intervalos de tempo para o planeta percorrer os respectivos arcos da elipse, ou seja, AB e depois BC, as forças resultantes sobre o planeta em A e B e os períodos vai ser quanto? Ele está pedindo aí. Vamos primeiro ver esse negócio do tempo. Imagina que o planeta está aqui em A, ele sai de A e vai até B. Se eu estou preocupado com o tempo, eu tenho que verificar a área varrida no processo. Como é que eu faço a área varrida de A para B? Eu imagino que o planetinha está bem aqui. O planetinha está bem aqui. Ele faz a trajetória de A para B e eu marco o raio da trajetória do planeta em relação ao centro da estrela. Beleza? E a área varrida, a área de A para B, é essa que eu marquei aqui. Beleza? Esse é o conceito de área varrida, para a gente poder usar a segunda lei de Kepler, que é o que vai fazer a gente, permitir a gente a comparar os tempos nesse processo. Beleza? Além disso, ele pede para a gente ver também o tempo do planeta de B para C. Então, imagina o planeta começando a trajetória aqui em B, vindo para C, ou seja, o planeta lá na órbita dele vai fazer isso aqui, e aí eu tenho que achar o raio da trajetória, ou seja, a distância do planeta até a estrela nesse pedaço e nesse pedaço aqui, beleza? A área varrida, né, de B para C é essa área aqui, ó. É essa área aqui. Então, essa aqui é a área no trajeto de B para C, a área varrida pelo planeta. Aqui, ó, olhando para a figura, é evidente que o tempo de A para B é menor que o tempo de B para C. Né? É evidente, está escrito aí. Por que está escrito? Porque a área de A para B é menor que a área de B para C. E, de acordo com a segunda lei de Kepler, a velocidade areolar dos planetas é constante, ou seja, áreas iguais são varridas em tempos iguais. Então, para a gente fazer a marcação aqui da alternativa, vamos já eliminar as erradas. Ó. TAB é menor que TBC. Então, esse aqui pode ser certo, esse aqui pode ser certo. Esse aqui com certeza é errado, esse com certeza é errado e esse com certeza é errado. Beleza? Então, aqui daria até para avaliar pelo teorema geral do chute. Né? Não quero falar sobre esse assunto. Aí, ó, FA e FB apontam para o centro da estrela. Ora, a força gravitacional aponta sempre para a estrela. Ora, dois objetos, deixa eu sair daqui e ir ali para baixo. Dois objetos, quando eles têm força gravitacional entre eles, é uma força de atração. Essa força de atração, pela terceira lei de Newton, faz um corpo apontar a força para o outro. É assim que é atrair. Atrair é um corpo atrair o outro. Então, se a estrela está aqui e o planeta está aqui, eles sempre vão se atrair na direção de uma linha que junta eles. Não interessa onde está o planeta. Conforme o planeta vai trocando de lugar, a força vai trocando de lugar, porque atração é atrair-se. E essa força será sempre de atração entre os corpos envolvidos. Beleza? Aí ele tenta confundir a gente, falando se a força aponta para o centro da estrela. Isso aqui é fuleiragem de prova para tentar enganar o estudante. Né? O jeito mais claro de falar isso seria: a estrela e o planeta atraem-se mutuamente. E o que tem aqui no centro da elipse? Nada. Se não tem nada no centro da elipse, não vai existir uma força gravitacional apontando para lá, porque eu só tenho dois objetos e a força gravitacional será sempre de um objeto para o outro e vice-versa, pela terceira lei de Newton. Beleza? Lei da ação e reação.
Se não lembra o que é ação e reação, volta lá. Tem uma série de aulas sobre esse assunto que você vai precisar para conseguir compreender isso aqui. Dessa maneira, a gente marca letra A, porque a letra B fala que aponta para o centro da elipse. Beleza? E aí o que torna a letra B errada, sobrando somente a letra A. Beleza? Vamos fazer mais um? Olha aqui. Deixa eu ir lá para cima de novo. A força de atração gravitacional entre dois corpos de massa Mzão e Mzinho separados de uma força D tem intensidade F. Ai, eu não gosto muito desse negócio aí de botar só as letrinhas aí e tal, mas a verdade, como a gente viu no começo da aula, né? Os números são números enormes. Imagina tu botar a distância em metros aí, não sei quantos bilhões de metros, sabe? É muito ruim fazer conta com esses números. Você vai ter que usar a potência de 10. Então, para conseguir mostrar os princípios, a galera costuma colocar nos vestibulares questões assim, só com letrinhas, beleza? O que você tem que lembrar? Lembrar da fórmula. Força de atração gravitacional, G Mzão e Mzinho, sobre D ao quadrado. Beleza? Essa é a fórmula que você tem que lembrar quando se fala de força gravitacional. A força de atração gravitacional entre dois corpos de massa Mzão e Mzinho tem intensidade F. Né? Então, o F que ele deu aí no problema é exatamente esse F que está colocado aqui. Beleza? Vamos seguir a leitura. Então, a força de atração gravitacional entre outros dois corpos de massa m sobre 2 e uma distância d sobre 2 terá qual intensidade? Então, uma nova força entre outros dois corpos. Então, vou pegar a constante, que é a mesma, que é constante, por isso tem esse nome, constante universal. Um objeto de massa mzão sobre 2 e outro objeto de massa mzinho sobre 2. Eles estão separados por uma distância d sobre 2, que também vai aparecer aqui ao quadrado. Aí ele quer comparar o F' com o F, beleza? Esse tipo de problema é muito comum. Ele normalmente apresenta dessa forma para você conseguir fazer a comparação ali entre um e outro. Tem várias maneiras de você fazer isso. Você pode pegar uma fórmula, dividir pela outra. Você pode botar os números e improvisar para ver o que aparece. Eu prefiro botar os números na nova fórmula, com o cuidado de que F é a primeira força e F' é a segunda força. E aí eu vou comparar a nova força com a antiga, beleza? É isso que eu vou fazer. Então, aqui arrumando essa bagunça, eu vou botar esse meio do m sobre 2 e o outro meio do m sobre 2 aqui em evidência. Meio vezes meio. Isso aqui vai estar no numerador. No denominador, eu tenho 1 meio ao quadrado. Beleza? E aí vai sobrar g mzão, mzinho, sobre d ao quadrado. Beleza? Fiz bem organizadinho para a gente conseguir ver aqui. Isso aqui é legal, porque esse aqui é o próprio f, né? É o próprio f. Meio vezes meio dá 1/4. E meio ao quadrado também é 1/4. Ou seja, essa fração aqui resulta em 1. Nada de cortar. Cortar é feio. É deselegante. Nada de cortar. Beleza? Meio vezes meio dividido por meio vezes meio dá 1. É isso. Cortar, você até corta com a tesoura lá na aula de artes. Aqui não. Aqui não existe negócio de cortar, não. Né? Lá tem utilidade de cortar. Aqui só estraga tudo. Então, colocando aqui, F' é 1 vezes F. E F', portanto, é o próprio F. Beleza? Então, você ter dois objetos, metade da massa e metade da distância, você vai ter a mesma força gravitacional. Beleza? É a mesma força. Aí você vem aqui e marca a letra C. Para fechar, então, esse nosso raciocínio, né, eu quero trazer uma última colocação a respeito do conceito de aceleração da gravidade. Ora, se a força gravitacional entre dois objetos é G mzão mzinho sobre D ao quadrado, um corpo em cima da superfície de um planeta vai sofrer uma força gravitacional que é G, a massa do planeta, a massa do corpo, dividido pelo raio do planeta. Né? Então, imagina um planeta de raio R, né? E tem um objeto aqui em cima. Ficou meio Pequeno Príncipe esse desenho aí, mas a ideia é essa mesmo. Então, um objeto em cima da superfície está a uma distância R do centro do planeta. Beleza? Isso aqui não tem nada a ver com o raio da trajetória por enquanto.
né? Quando um objeto orbita o outro, a gente usa esse r como a distância, né? Como raio da trajetória. Mas aqui, ó, se eu estou em cima da superfície, a força gravitacional na superfície é dada por essa fórmula. Isso aqui me dá a aceleração gravitacional. Nós sabemos, pela segunda lei de Newton, que força resultante é massa vezes aceleração. Ou seja, se eu tenho esse m aqui na fórmula e eu tenho esse m aqui na fórmula, essa coisa toda que sobrou aqui é a aceleração que um objeto tem devido à força gravitacional. Essa aceleração é exatamente o g. O g lá, 9,8 metros por segundo ao quadrado, né, é a gravidade na superfície do planeta. No caso aqui, se você pegar a constante universal de gravitação, 6,67 vezes 10 a menos 11, a unidade dela você tira daqui, né? Newton, que está aqui em cima, sobe o metro quadrado e divide por quilograma quadrado, beleza? Então, a constante universal G é 6,67 vezes 10 a menos 11. Por que eu sei? Porque me contaram. A massa da Terra, a massa do planeta Terra é da ordem de 6 vezes 10 a 24 quilogramas. Por que eu sei? Porque me contaram também. Né? E o raio da Terra? O raio da Terra, em torno de 6.700 quilômetros aí. Então, 6,7 vezes 10 elevado a sexta metros. Né? Se você pega isso aqui e bota nessa fórmula, você consegue descobrir esse valor. Se você quiser fazer essa continha, uma ótima alternativa que você tem é a calculadora do Google. Sim, a barra de pesquisa do Google é uma calculadora. Então, ó, 6,67 é menos 11. Isso significa 6,67 vezes 10 a menos 11. Vezes a massa da Terra. 6 é 2,4. 6 vezes 10 é 24. Dividido, aí abre parênteses, né? Bota a barrinha para dividir, dividido pelo raio da Terra, né? 6,7 vezes 10 a sexta. 6,7 é 6. Fecha parênteses, bota chapeuzinho, que é elevado ao quadrado. Aí, olha que legal. Quando você aperta Enter aqui, ó, ele faz o valor. Tá vendo? Ele faz o valor. Essa massa da Terra aqui, ó, de 6 vezes 10 a 24, ela está bem imprecisa. Né? Então, se você quiser uma massa mais precisa, em vez de você botar um número, ó, você vem aqui, ó, no lugar dele e você escreve assim, ó, Mass of Earth. Opa, que significa massa da Terra. Né? E aí, olha que legal, você consegue botar 6,67 vezes 10 a menos 11 vezes massa da Terra, vezes dividido por radius of Earth elevado ao quadrado. Né? Aí você colocando os valores, ó, pode botar o nome da constante que ele vai te dar o valor exato. Tá vendo? E aí dá mais ou menos o que a gente vê aqui, né, aproximadamente, né, o raio equatorial da Terra e tudo mais. Né, ele faz essa continha aqui. Então, essa calculadora, ela está lá na barra de busca do Google. Então, eventualmente, caso você tenha dificuldade de ficar digitando, né, você consegue fazer isso daí. Beleza? Outra maneira que você tem é usar alguma IA gratuita. Né? Eu gosto muito do T-Wen, né, pronto.ai, que é uma IA chinesa muito boa, né, e é de graça, e ela costuma ser mais legal que o ChatGPT. Né? Você pode escrever aqui, ó, mostre-me como calcular a aceleração da gravidade terrestre na superfície usando os dados típicos das constantes envolvidas. Preciso ver as fórmulas e uma explicação. Aí você pode pedir aí, ó, para você poder fazer, né, dar uma visão geral aí sobre o que ela vai mostrar para você. Eu vou pular direto para a resposta aqui para tu não ter que ficar esperando. Finalizado aqui, ó, olha só que legal que ele faz. Né? Para calcular, ele mostra a fórmula da gravitação universal para você.
fala qual é a ideia do peso, exatamente o que a gente fez, né? Iguala as duas equações e chega à fórmula de gravidade. Veja a importância de você acompanhar a solução que a AI traz para você como uma explicação para o seu aprendizado. Em vez de você olhar a resposta final, você olha tudo que está sendo dito no meio do caminho, beleza? Aí ele pegou os dados das constantes aqui, ó, e colocou os valores aqui para a gente poder saber, botou o raio bem certinho, colocou valores bem interessantes, fez o cálculozinho passo a passo, e o que você tem que fazer na sua casinha? Dá uma pausa bem aqui, olha esse númerozinho e escreve no papel, põe na calculadora e vê o valor que está saindo. Você tem que fazer isso, botar a sua mãozinha. Estamos na Copa, né? Bom, pelo menos, não sei se você veio do futuro para ver esse jogo, mas para ver esse vídeo, mas estamos na época de Copa. Se tu ficar assistindo o jogo da Copa todos os dias, você nunca vai jogar futebol bem, beleza? Você vai ter que pegar a bola e chutar. Então, se você não for chutar a bola, desiste de ser jogador. Você vai ser um assistidor de jogo, né? Agora, jogador não adianta, beleza? E quando tu for fazer tua provinha aqui, vão jogar a bola no teu pé e tu vai ter que fazer gol, beleza? Então, pega a sua mãozinha, pausa o vídeo e faz a continha inteira, do início ao fim, beleza? Se precisar, abre aí você mesmo o T-Wen e pergunta para ele, ou se você gosta mais do ChatGPT ou do DeepSeek ou de qualquer outro, Claude, né? Tantas AIs gratuitas que tem aí por enquanto, então aproveite. Né? Aí, o resultado deu 9,8 e ele fez uma crítica bem legal, falou que a Terra não é uma esfera perfeita, falou que quando a Terra está girando, você tem uma forcinha fictícia tentando te jogar para fora, parecido com aquilo que a gente viu lá nos estudos de um movimento circular, beleza? Né? A densidade da Terra não é constante, ela tem ferro líquido lá dentro, tem toda a questão do oceano que fica balançando as correntes, essa coisa toda muda milimetricamente esses valores, beleza? E aí, por fim, até para encerrar aqui o nosso vídeo, eu perguntei para ele se lá na ISS, que é a International Space Station, lá na estação espacial, se lá a gravidade era pequena. Afinal de contas, lá você olha os astronautas estão flutuando, né? E antes de ler a resposta dele, eu já te adianto. A gravidade na ISS não é muito pequena, porque o raio da Terra é 6.700 quilômetros. 6 mil milhares, 6 milhares, é maior que o Brasil. O Brasil tem 5 mil quilômetros, o raio da Terra, 100 mil, maior que o Brasil. Né? A altura da ISS em relação à superfície é apenas de 409, né? 400 quilômetros, mais ou menos. 400 é pouquinho. É como se a Terra fosse um negócio assim, ó, e a ISS estivesse assim, ó, bem pertinho da casca, assim, ó, passando aqui ao redor. Né? Diferente da Lua. A Lua está a 380 mil quilômetros. A Lua está muito, muito, muito longe. Muito longe. Né? Então, a gravidade da Terra na ISS é praticamente a gravidade da superfície. Né? E lá os astronautas flutuam, por quê? Porque é como se eles estivessem num elevador em queda livre. Né? Como a gente já discutiu nas aulas de dinâmica, falando lá sobre as forças aparentes. Beleza? Aí, ó, essa é uma das maiores confusões. A gravidade não é zero, e muito menos bem menor. Aí ele prova para você, ó a gravidade na ISS aqui, ó, 8,7. Aqui é 9,8, lá é 8,7. Né? Não perde nem direito a 1 metro por segundo ao quadrado. Né? Então, lá tem isso. E por que os astronautas flutuam? Ele fala que eles estão aí em queda livre, eles estão caindo constantemente, né, com essa coisa toda. E usa, inclusive, o termo aí da ilusão do elevador, né, que é quando você está num elevador em queda, que é como se a gravidade lá dentro ficasse menor. Beleza? Então, essas informações aí dessa aula de hoje são para trazer uma visão geral dos números envolvidos. Porque por meio desses números você consegue interpretar as questões corretamente. E se você cometer um errinho, né, numérico, você consegue ter noção do tamanho dos números que você está mexendo. Beleza? Isso encerra para a gente a gravitação universal. Faça dezenas, de preferência centenas de exercícios para treinar. E boa sorte. Valeu, fui!